E aí pessoal, aqui vale a Natalie Portman, pra quem não conhece eu sou a Gillian, tá? E hoje o tutorial eu vou explicar pra vocês como montar uma tirinha de postagem. Eu chamo tirinha, mas não sei como é que vocês chamam aí o nome da edição, mas eu nomenclaturo como tirinha, porque é uma paradinha tipo esse aqui, ó. No caso, eu tô aqui no meu VK, e aqui, ai ai, quantos mosquitos. Essa tirinha de edição ela é bem legal porque você pode fazer assim, como postagem fixa do VK. No caso aqui foram duas imagens separadas, ou pode fazer igual como eu fiz aqui no meu álbum, ó. Ela sendo uma imagem só. Mas aqui, né, esse estilo de imagem, no caso, eu não vou ensinar para vocês hoje, que ele é um pouco complexo, né, que é um brush paint, que é um tutorial de watercolor, no caso, um pouco mais trabalhoso. Eu já divulguei um tutorial do gênero mais simples, né, aqui no meu feed do VK, de um vídeo existente, mas eu vou fazer nesse estilo aqui, ou seja, com uma imagem aqui, no caso a imagem do lado, e a, o texto aqui da minha preferência do outro lado com uma imagem só e uma divisória em branco. Eu vou ensinar isso do zero e vou fazer de uma forma bem legal para ficar até acessível para vocês, tá certo? Vamos lá. No caso aqui, esse é meu VK. No caso, eu tenho outro, só que eu estou mais ativa nesse no momento. E aqui são, né, geralmente as postagens, e eu gosto muito porque tem imagens, e o VK como é uma rede que está todo mundo usando, né, no caso oficialmente, então, né, agora vamos para cá, né, sem enrolação. Bom, a imagem que eu vou utilizar é óbvio da minha diva maravilhosa, Natalie Portman, e vou utilizar e vou fazer um exemplo bem mais simples do que aquele, tá? Um exemplo assim que você vai poder fazer, mas qualquer exemplo é possível, mas esse aqui é o mais simples, que é uma imagem com o texto do lado, para ficar aquela coisa mais, entendeu, uniforme. E você tem N formas de como criar essa ideia, e aqui, no caso, essa imagem, ela tá numa tonalidade um pouco mais nude, né? Ainda mais pela maquiagem e tal. Na escolha da imagem eu sou bem chata, porque eu gosto das coisas assim, tipo, alta resolução, sabe? Para trabalhar e tal. Início de tudo, nós vamos criar aqui um arquivo, nós vamos em novo, Ctrl N no seu atalho aí, né? Caso o seu Photoshop não seja na mesma língua que o meu, né? O meu é português e geralmente o povo gosta de inglês, então eu vou colocar aqui como nomenclatura de um tirinha VK. Tirinha VK. Aí eu vou decidir a largura, no caso eu vou colocar aqui uma largura de 500, vou colocar a largura uniforme, né? E aqui vou botar uns 420. Não, vou ser legal, vou botar 322, pronto. Isso aqui em modo de plano de fundo transparente, tá? Sem ser branco, transparente. Resolução 72, tudo em pixels, tá? 8 bits e ok. Vocês estão vendo aqui que tá uma coisa bem minúscula, e geralmente eu gosto das coisas mais retangulares, mas tem gente que prefere quadrada, e fica a ter o critério de vocês, né, para dimensionar. Caso você não tenha gostado, é só você aqui na ferramenta de crop, né, que é mais ou menos essa daqui, de corte, e aí você diminui, aumenta, espaceia, entendeu? Tá? E dá aquele ok aqui, bem aqui no botãozinho. Mas como eu não quero, então eu não vou cancelar, né? Então eu vou cancelar aqui, não quero, tá no tamanho que eu tô querendo. E vou criar as shapes. O que é shapes? É aquelas formas e tal, para você denominar aqui as coisas. Então aqui, ó, eu vou nessa ferramenta aqui, do atalho U, ferramenta de retângulo, e vou arrastar, pressionar e arrastar aqui, tá certo? Apareceu um shape aqui, tá? Que é onde eu vou colocar minha foto. Depois eu vou criar, aqui, nessa camada, a gente tem a paleta de camadas, caso você ative, tá, pela janela,
janela ou window, camada ou layer, tá? Caso não esteja ativado, tá? E aqui eu vou renomear a camada, cliquei 2 vezes em cima do nome para foto. É só uma forma de você não se perder, tá? Depois eu vou de novo aqui, né? E eu vou criar mais outra, que é a barrinha do meio. Aqui, ó. Fiz aqui, né? Ah, ficou da mesma cor. Aí aqui eu vou na parte da camada onde tem retângulo, antes de renomear, tem um quadradinho bem pequenininho. Eu clico nesse quadradinho aqui e eu vou mudar a cor para branco, branquinho. Para eu diminuir, né? Dar uma olhada aqui. E, no caso, eu vou fazer uma outra shape na mesma cor para ficar cobrir o restante. E vou mudar de cor de novo. Pronto. Mas eu vou fazer uma tonalidade mais clarinha porque eu quero fazer de acordo com a cor que eu quero. Isso aqui sujeito a mudar, tá? Então é só por enquanto, só para definir os bois aqui e tal. Eu vou renomear aqui a segunda de branco que eu boto de divisor ou borda. Vou botar como borda. Puxa. Aí aqui coloco. Onde eu coloco. Vou botar cheio. Porque não tem como renomencaturar como texto, então deixa quieto. Aí aqui na camada de foto, o que eu vou fazer? Eu vou dar um Ctrl G nela e vou criar um grupo. E esse grupo aqui é onde eu coloco só minhas fotos. Tcharam! Mesma coisa para a borda. Eu sempre separo porque é uma questão de organização. Né? E aqui, texto. As 3 camadas separadas, né? Beleza. Agora nós vamos editar a nossa foto. A foto da Natalie, ela vai ficar uma coisa bem zoada, porque eu quero, sei lá, botar um efeito bem legal. Então eu vou duplicar aqui a imagem para um caso de erro, ou der merda, a gente, no caso nós, repetimos a operação. Eu sempre faço isso por uma questão de proteção mesmo, para não dar problema. Então eu vou criar aqui, pegar um efeito, blá 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 blá. Deixa eu ver aqui. Acho que eu vou usar uma coisa mais escura. Como eu já estou com Action, você pode escolher um Action, edite a foto separada, tá? Porque eu gosto de fazer as coisas com efeito e a tirinha junto, né? Para poder escolher. Mas eu vou ensinar pelo método mais fácil, que é editando a foto por fora. Não tem problema, tá? Vocês estão vendo aí uma das actions que eu criei, que é uma action pessoal minha, que eu uso. E agora, né, tudo bem arrumadinho, bem... Né? Esse aqui é um dos efeitos que eu usei. No caso, eu não vou disponibilizar, tá? É só um exemplo. Ou seja, efeito meramente ilustrativo. Então, aqui você escolhe o efeito, bem bonitinho, só para ficar legal. Vendo aqui que a arte é um pouco grande, né? E meu computador não é lá essas coisas de rápido, então... Né? Editado. Olha como é que ficou. Lindo, né? Roxo. No caso aqui é um dos tipos de efeitos que eu fiz, né? E joguei em Action. E agora nós vamos parar aqui. E nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu repetir a operação. Tá aqui a camada. Eu vou em duplicar a camada, no caso botãozinho direito, duplica a camada e vou enviar para onde tem o nome do arquivo que eu quero editar. Um tirinha VK. Né? Ou não, vocês colocarem aí, no caso eu escrevi esse nome aqui porque achei fácil. Tá vendo? A imagem em si é maior do que o meu documento. Então o que eu vou fazer? Antes de mais nada eu vou arrastar aqui para a foto e vou deixar ela aqui, certo? Olha o que eu posso fazer.
Eu posso usar N formas da imagem aqui e fazer disso uma ideia. No caso aqui ficou bem legal, né? Metade do rosto, mas, né? Não pretendo deixar exatamente dessa forma. Eu vou aqui alterar a imagem da forma como eu quero. Como aqui a imagem está na camada de fotos, o que eu vou fazer? Essa imagem eu vou dar um Alt e Ctrl G, que é para justamente ela não sair da imagem. Eu vou duplicar a imagem de novo e vou fazer o mesmo Alt Ctrl G. E aqui eu vou fazer as possibilidades daqui de como ela poderia ficar nessa tirinha, tá? Assim, ó, uma coisa bem interessante. O legal das tiras, cara, é você focar a imagem, mas não muito, ou seja, deixar o corte fazer a imagem ter uma valia na construção da edição sua, tá certo? Porque se a imagem estiver muito cortada, ela já fica muito óbvio. Então, melhor o corte é legal porque você tá fazendo uma coisa de acordo com a imagem. Tá vendo isso aqui? Eu cortei a foto e a imagem ficou dessa forma. Agora eu posso, sei lá, como é que a imagem está muito clara, eu vou fazer uma coisa bem mais zoada, mais zoada, né? Eu vou escurecer a imagem, mas não muito, só assim para ficar uma coisa bem clean. Eu posso, sei lá, de acordo aqui fazer uma tonalidade mais chá de rosa. Tá certo? Assim, ó, uma coisa bem, sabe? Vou voltar pra cor original, enfim. Vocês que sabem. O importante é não foder na tonalidade aqui. Pronto. Antigamente eu fazia assim, mas hoje eu faço com a imagem de fundo e tudo mais, mas eu trabalho com imagens de resolução altíssima, então dá pra fazer. Também daria pra fazer aqui, mas isso aí depende da sua criatividade. Como a imagem ela não tem um tamanho exatamente considerável, né? No caso aqui, vamos experimentar. Ó, se eu fosse fazer uma imagem assim, ó, uma coisa mais, sei lá, experimental, vamos colocar aqui, né? Eu dei um Alt, né? No caso aqui, e arrastei pra cá. Ou seja, eu coloco aqui, fazer uma parada bem experimental aqui, né? No caso, vou aproveitar aqui duas imagens, tá? Tá certo? E aí ficar uma coisa assim e botar um texto no meio, tá bom? Mas lembrando que tem as partes brancas e as partes pretas, né? Então fica aquela coisa meio critério mesmo. Se você quer sem, vai ficar uma coisa mais cute ou uma coisa mais bem louca assim e sei lá. Vamos improvisar aqui, tá? Como eu vou fazer aqui com a imagem, eu vou fazer uma coisa que talvez possa ficar interessante, que é o quê? Tirar a vibratilidade, ou seja, isso aqui, ó. Só que aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui e vou tirar só aqui a vibratilidade, pra quê? Vou fazer só na parte onde vai ficar o texto. Porque aí eu vou dar o contraste entre as duas imagens, a imagem colorida e a imagem, sabe? E aqui coloquei tirei a vibratividade. Outro fator legal é você adicionar a exposição, né? No caso aqui, tá aqui a vibratividade, agora você desce e eu vou adicionar a exposição. Então a imagem fica aquela coisa bem mate mesmo, aquela coisa bem vintage. Ó. O que fica também muito legal, tá? Você também até pode adicionar um vintagezinho aqui, né? Uma coisa mais fosca. Só não muito, pessoal, porque vai ficar uma coisa ridícula e sem nexo algum. Eu coloquei só um pouquinho, assim, só pra dizer que coloquei.
Na vibratividade aqui, eu vou diminuir a saturação. Pronto. E aqui eu vou dar um auto controle nessa exposição de baixo. Beleza, né? Aqui eu já formei a tira. Agora nessa tirinha aqui, eu vou colocar uma fonte de acordo para ficar bem bacana. Geralmente a galera bota aquelas fontes de brush, essas coisas. Mas como é que pela imagem, eu vou colocar uma coisa que não é, entendeu? Exatamente um brush. E claro, como aqui é uma camada de texto, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas 4 imagens aqui, vou selecioná-las, no caso eu usei um Shift, e vou dar um Ctrl G nela de novo para separar onde tem foto. Para não ficar aquela coisa confusa, né? A foto de fundo. Você que sabe aí. Agora aqui, eu posso colocar uma tipografia bem simples, bem vintage e vai ficar uma coisa super legal. Eu fechei aqui porque na foto eu já não vou mexer mais, já está tudo arrumado. E aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fonte, não vai atender a minha expectativa para usar uma typography mais vintage, tá certo? Só para vocês ficarem bem de acordo aqui, tá? Não ficarem tão perdidos. É uma coisa bem sucesso. Bom, como aqui é uma coisa bem clássica, né? Pela imagem, eu vou colocar uma fonte e vou criar uma caixa de texto, né? Pelo atalho T. E vou fazer isso aqui. Geralmente eu deveria estar combinando fontes mais bruxas, essas coisas, mas como a imagem é uma coisa mais classic, então eu não vou fazer nada do tipo que vai ficar uma coisa muito feia, muito exagerada. Vendo aqui a cor, né? No caso, vamos mudar a cor para branco. Aqui eu vou colocar aqui, no caso, uma frase X, né? No caso, vou colocar aqui direitinho search. Né? Uma coisa bem simples, né? No caso aqui eu estou usando a Gotham, tá legal? E vou colocar ela no modo... vou colocar ela no modo medium, né? Mas isso aqui não é uma fonte exatamente obrigatória. Vocês escolhem a fonte de vocês e combinam aí do jeito que vocês querem. No caso aqui, eu fiz uma coisa muito simples, mas aqui está um espaçamento muito grande entre uma fonte e outra. Eu vou aqui na parte de A, que se ativa na parte de Windows, janela e parágrafo. Aí você vai nesse Azinho aqui. E nesse Azinho tem esses negócios aqui que é legal, que eu amo usar. E eu vou aqui diminuir o tamanho. Eu quero uma coisa bem clean mesmo. Bem arrumadinha, tá? E aqui, né? Ficou uma coisa que pode até não ter tido uma leitura muito boa. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui e vou apenas diminuir. Eu vou colocar exatamente no meio. Ai, mas não tá legível. Não se preocupe que a gente arruma isso aqui, tá? Isso é só o começo aqui da fonte para formatar. Bom, você tem duas opções. Você pode deixar assim centralizado ou você pode ir no próprio parágrafo aqui e você mesmo dá aquele tchan na imagem, né? No caso assim. No caso eu vou arrumar dessa forma aqui, tá certo? Que é justificado.
Ou seja, na forma justificada da coisa, eu vou ter que ser bem precisa porque vai ser exatamente do tamanho que eu quero. No caso, eu quero desse tamanho aqui na caixinha de texto e vou deixar justificar. Ah, mas não estou vendo o texto todo. Relaxem que isso aqui é o menor dos problemas. Tá certo. É só uma forma bem simples de você fazer um texto e que vai ficar bacana na tipografia, tá? Eu estou centralizando aqui para vocês verem, né? Beleza. Agora, mas aqui não dá para ler. Ok. Vamos resolver esse problema também. Com o conta-gotas, atingido pela tecla I, né? Atendido pelo atalho I, você vai para a parte mais escura da fotografia e agora você vai na caneta e vai colocar para modo de forma, caso não esteja. E agora nós vamos fazer o seguinte. Ixi, caiu as coisas aqui. Eita, mosquito. Aqui eu vou dar o zoom, criando uma forma X de trabalhar na parte branca. Vejo que criei uma forma e agora eu vou colocar ela, né, no caso, essa forma aqui na opacidade normal, né, 100%. Aqui tem uma forma, né? Agora eu vou dar um Alt Ctrl G. Estão vendo agora que a imagem, no caso, a forma atendeu a imagem, tá certo? Ah, mas o L aqui não está legível. Não tem problema. Nós vamos colocar também exatamente para ela ficar de acordo. Eu posso afastar se eu quiser. Aqui, ó. Eu posso afastar para ficar bem mais legível a leitura. Eu posso descer um pouquinho para ficar mais central e tranquilo, né? Até aí, beleza. Eu fiz aqui a forma. Agora eu posso colocar um ornamento, enfim, vocês que sabem, para ficar, sei lá, de acordo. Mas antes de mais nada, a foto tá fosca, né? Agora eu vou adicionar uma textura. Eu vou fechar aqui por enquanto e vou adicionar uma textura. No caso, eu vou criar uma camada nova, Shift Ctrl N e vou colocar de textura. Eu vou adicionar um grain para ficar aquela coisa mais envelhecida. Então eu vou colocar aqui na parte de editar. Eu vou em preencher ou Shift F5, enfim, vocês que sabem. E vou colocar o plano de preto. Ok. Vocês estão vendo aqui que a imagem ficou preta. Agora eu vou em filtro e depois eu vou adicionar ruído, né? Vou deixando a parte uniforme, porque gaussiana não tem muito graça. Vou deixando a parte uniforme e uma intensidade de mais ou menos 23,62 e vou dar OK. Mas vai estar muito colorido, não tem problema. Shift Ctrl U para ficar preto e branco. Vocês estão vendo aqui? Agora eu vou criar uma outra camada de grupo, no caso Ctrl G de novo, e vou botar a textura ali. Textura de novo. E aqui nessa parte eu vou começar a dar a parte de divisão. Vocês estão vendo? Tá a coisa meio zoeira, mas agora nós vamos colocar aqui uma opacidade que realmente fique de acordo. Aqui, tá certo? 48% tá ótimo. Vocês estão vendo aqui? Tá uma coisa bem louca, né? No caso. Agora, existe uma parte que pode ficar bem legal na imagem, mas isso é muito opcional, tá? E eu vou explicar para vocês e vou ver se vai ficar interessante. Aqui na parte onde tem a foto da Nathalie, aqui na esquerda, eu vou ver se eu consigo adicionar
um mapa de degradê. A imagem já contém porque o efeito já está colocado, mas eu quero colocar um mapa de degradê possível para tipo trabalhar aqui e fazer uma coisa mais, sei lá, bonitinha. Então eu vou colocar aqui nesse mapa de degradê um blend de luz indireta. Só que agora numa opacidade menor. 36%. Aqui, ó. Tá bom, 15%, né? Tá beleza. E vou colocar abaixo da exposição. Porque aí fica mais legal para trabalhar e tal. E na exposição eu vou colocar um pouquinho mais aqui, né? Essa aqui foi um modelo interessante, mas ainda não acabei. Porque como tá muito retangular, eu posso fazer uma coisa bem zoada aqui sei lá, deixar bem clean. No caso, agora eu posso adicionar sei lá, fica a meu critério. Se eu quiser adicionar algumas formas aqui para ornamentar, se eu quiser deixar mais vintage, ou eu posso... Eu vou aqui nas fotografias da Nathalie, no caso desse lado aqui de baixo, que eu vou diminuir um pouco a vibratilidade, porque está muito desigual. Eu vou diminuir só um pouquinho assim, pronto. Agora ficou legal, né? No caso, eu diminuí menos 20. E aqui no caso do texto, né, onde está a foto, eu vou diminuir só mais um pouquinho. Pronto. Agora ficou legal. Deixando aquela coisa mais assim, agora, bom, eu poderia adicionar uma borda se eu quisesse, no caso. Então eu faria uma nova shape aqui, né? No caso, uma shape novinha, só que ela tá com cor, né? Então eu vou pegar aqui e vou ajustar a shape direitinho, para que ela fique exatamente na imagem, sem tirar nem pôr. Vou renomear de borda, aqui, borda, Ctrl G também aqui, borda. Agora aqui eu tenho duas opções. Eu posso deixar uma borda inteira ou como posso fazer duas bordas. Então eu vou tirar aqui a prensa, né? Eu vou fazer aqui, no caso, acho que eu vou tentar, bom, eu vou fazer de duas bordinhas, vamos dizer, só para ver como é que fica. Senão, né? Vamos lá. Eu vou fazer aqui a mesma, só que agora assim, ó. Uma borda aqui. Acho que não vai ficar tão legal assim, não. Digamos, tirar a prensa aqui. Agora eu vou duas vezes no né? Clico duas vezes e ele vai exatamente para os estilos de camada. Eu posso fazer um traçado aqui e fazer um traçado bem pequeno mesmo, assim. Né? Fazer assim um traçado. Fazer uma coisa bem louca, né? Assim. Pronto. Uma coisa assim de um lado para ficar estilo. Pronto. Aí volta aqui borda. Ficou um modelito bem estilo. Agora eu vou colocar aqui em modo, no caso, em luz indireta. Não, aqui não, né? No caso, a borda mesmo ela tem que estar em luz indireta.
Que é o modo de mesclagem dela, né? Ou sei lá, você sabe aqui. Vou botar assim. Agora, eu posso duplicar também se eu quiser. No caso aqui, né? Duplicar aqui a camada. Vai ficar uma coisa uniforme. Uma coisa bem legal. Duas imagens em um mesmo plano, né? E aí você pode adicionar uma borda aqui pequena, no caso assim, ó. Nessa borda grande, eu posso fazer um traçado. Só que maior, né? No caso, um traçado interno. Botar de branquinho. E aí, colocar no modo de luz indireta. Luz e sobreposição. Fica legal também, mas no caso aqui eu não gostei não. Então eu vou excluir isso aqui. Não me agradou. E olha só, ficou legal, o tutorial ficou bacana. No caso ficou muito retangular, né? No caso, né? Ficou bem... Mas eu espero que vocês tenham gostado. E caso você tenha finalizado o seu trabalho, você pode escolher outras fontes, tá legal? E aqui, no caso, eu escolhi uma mais simples por causa da fotografia. E aqui você só faz, ó, salvar como, aí dá o nome e pronto. Salva no melhor arquivo que você achar que deve para postagem e joga no seu VK, na sua postagem fixa. Eu espero que vocês tenham gostado aí do tutorial. Demorei um pouco, mas é bem interessante, detalhadinho, explicado e tal. Dúvidas, só falar. Fui.